A paz de Jesus, meus irmãos, que bom estarmos juntos. Nessa videoaula nós vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. E o segundo, será que nós podemos achar erros na Sagrada Escritura? Bom, começando então sobre a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Nós podemos achar pessoas que venham nos perguntar: será que a Bíblia protestante é verdadeira? Será que eu posso ler ou não? Será que existe alguma diferença entre a Bíblia editada pelos evangélicos e a Bíblia editada pelos católicos? A resposta é sim. Tanto nós podemos ler, como também há diferença entre as duas edições. Existe uma diferença quanto ao número de livros. O Novo Testamento deles e o nosso são iguais, tem 27 livros. Mas o Antigo Testamento da Bíblia evangélica ou protestante não possui 7 livros que fazem parte da Bíblia católica. A Bíblia dos evangélicos não possui os seguintes 7 livros: Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Além disso, o livro de Daniel deles não tem os capítulos 13 e 14 e os versículos 24 a 90 do capítulo 3. Não tem também os capítulos 11 a 16 de Esther. Esses 7 livros são os chamados deuterocanônicos. A palavra canônico vem de cânon, e cânon quer dizer regra. Trata-se da regra da fé. Esses livros constituem a norma da fé na vida da igreja. Os livros canônicos ou inspirados não contêm erros de doutrina. Por isso, podemos neles crer. Eles trazem a palavra de Deus que não se engana nem nos engana. Os deuterocanônicos são assim chamados porque a sua autenticidade foi posta em dúvida pelos judeus e depois pelos evangélicos. A Igreja Católica aceitou os deuterocanônicos como autênticos ou inspirados do mesmo modo que os canônicos. E, por acaso, qual então a razão porque os judeus e os protestantes não incluem na Bíblia deles os livros deuterocanônicos? Bom, a razão é a seguinte: os judeus eram radicalmente nacionalistas. Por isso, achavam que Deus só poderia inspirar os livros escritos na língua dos judeus, que era o hebraico. Achavam também que a palavra de Deus só poderia ser escrita dentro do território de Israel, e também até o tempo de Esdras. Ora, quando os judeus começaram a espalhar-se pelo mundo, logo após a destruição de Jerusalém, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, eles mesmos viram a necessidade de traduzir a Bíblia Sagrada para o grego, que era a língua mais universal daquela época. E nessa tradução foram incluídos esses 7 livros deuterocanônicos, que já estavam escritos em grego pelos próprios judeus. Então, foi a partir daí que surgiu essa divergência. Os fariseus, que zelavam pela pureza e conservação das escrituras sagradas, não quiseram aceitar esses 7 livros como inspirados por Deus. E essa foi também a decisão de Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão. Mas a Igreja Católica, desde os tempos de Jesus e dos apóstolos, sempre reconheceu esses 7 livros como verdadeiros, autênticos, ou seja, inspirados por Deus. Para vermos isso, já no Sínodo de Hipona, no ano de 393, a Igreja citava os 73 livros como pertencentes à Bíblia Sagrada. E esse total de 73 livros foi confirmado no Concílio de Cartago, no ano 419. Isso foi sempre uma questão pacífica na igreja. Entretanto, no século XVI, lá para frente, quando Lutero organizou a Bíblia da Reforma, ele não reconheceu os 7 livros deuterocanônicos como autênticos ou inspirados. Então,
para não pairar dúvidas, a Igreja definiu de maneira oficial que esses 7 livros são de inspiração divina e fazem parte da Bíblia Sagrada. Isso aconteceu no Concílio de Trento, realizado nos anos de 1545 a 1563. Com isso, irmãos, não queremos dizer que não se possa ler a Bíblia evangélica. Tudo que está nela é verdadeiro. Ela não é falsa. É apenas incompleta. A maior diferença entre a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos evangélicos não está no texto bíblico, mas nas diferentes interpretações que uns e os outros dão ao texto bíblico. A mesma frase não significa a mesma coisa para católicos e evangélicos. A interpretação dos católicos é uma só, no mundo inteiro, porque nós seguimos o magistério, que é a palavra oficial da Igreja. Ao passo que os evangélicos divergem até mesmo entre si mesmos, porque adotam o livre exame da palavra de Deus. Bom, o nosso segundo assunto é: por acaso existem erros na Bíblia? Ora, estamos na era da eletrônica, da computação, do mundo virtual. Pode acontecer que, confrontando, não é, as pesquisas, famosas pesquisas no Google, certas palavras da Bíblia com os dados da ciência venha a surgir alguma contradição. Nessa altura, o que nós podemos dizer? Quem estaria errado? A Bíblia ou a ciência? Lembramos aqui uma coisa muito importante, irmãos. Antes de apontarmos onde está o erro, devemos ver se estamos entendendo a Bíblia como o livro de mensagem de salvação ou como livro de ciência. Que fique bem claro que a Bíblia não tem a finalidade de ensinar-nos a história dos povos, nem a situação geográfica dos países antigos, nem astronomia, nem matemática, nem disciplina científica nenhuma. A Bíblia é um livro estritamente religioso. Tem a finalidade única e exclusiva de apresentar-nos a mensagem de Deus, que nos propõe a salvação. Pode a Bíblia fazer menção de alguns dados de astronomia, de geografia, de história, de matemática, mas tudo isso entra na Bíblia como algo secundário, pois não é disso que ela pretende falar oficialmente. Portanto, mesmo que o agiógrafo, o escritor sagrado, diga alguma imprecisão, não é, nesses assuntos secundários, alguma imprecisão de matemática, de geografia, de história, não é, isso não vem afetar o conteúdo fundamental, que é a palavra de Deus. Quando dizemos que na Bíblia não há erros, estamos nos referindo à sua doutrina, ou seja, àquilo que diz respeito à fé. É um livro de fé a Bíblia. É para isto que ela foi escrita. Sabemos que na Bíblia entram 2 elementos, o divino e o humano, e falávamos isso nas outras aulas. O elemento divino consiste na inspiração ou na revelação feita pelo Espírito Santo. E o elemento humano está na cultura e no estilo do autor sagrado, que reveste a palavra de Deus com a roupagem própria do seu tempo, sua cultura e a sua própria concepção. Ora, na Bíblia, o importante não é a embalagem, mas o conteúdo que se transmite. Por exemplo, Moisés diz que as águas do dilúvio cobriram a face da terra. Está lá escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 24. Mas será que cobriram mesmo todo o planeta Terra? Isso não nos interessa sob o ponto de vista da salvação. Naquele tempo, os homens nem sabiam da existência desta parte do globo onde nós habitamos, por exemplo, não é? As Américas. Então, para eles, o universo era apenas aquela região onde eles conheciam, a região habitada por eles. Isso, meus irmãos, não afeta aquilo que se chama inerrância bíblica, ou seja, a falta de erros da Bíblia.
que é a impossibilidade de haver erros da doutrina na Bíblia. O que o autor sagrado quis dizer é que Deus puniu o mal em geral. Voltando na concepção do dilúvio, né? E isto ele disse muito bem, independente se o dilúvio tem atingido realmente todo o planeta Terra ou somente uma parte que eles conheciam. Outro exemplo, né, de que às vezes nós vemos por aí falarem que existe erro na Bíblia, é aquela passagem onde se diz: era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Esse trecho está no livro de Judite, capítulo 1, versículo 1. Ora, se formos olhar o que está escrito, né, nesse trecho, se formos ter o olho cientificamente falando, um olhar científico, existe aí um erro histórico, pois Nabucodonosor era o rei da Babilônia e não da Assíria. Mas, biblicamente falando, não existe erro, pois a finalidade da Bíblia não é narrar a história universal, ser um livro de história, e sim falar da história da salvação. O que o escritor sagrado quis fazer foi ajuntar o pior perseguidor de Israel, o rei Nabucodonosor, ao povo mais inimigo de Israel, os assírios. Por isso, então, saiu Nabucodonosor reinando sobre os assírios, em Nínive, que era a capital do Império Assírio. Meditemos, por exemplo, no Salmo 118/119, o qual diz que não há erro na palavra de Deus. Vimos que na Bíblia não pode haver erros. E aí eu convido você a pegar, depois da aula, não é, este Salmo 118, versículos de 133 a 142. Então, nós vimos aí que na Bíblia não pode haver erros de doutrina. Não pode haver erros naquilo que é a essência, é a transmissão da fé pela palavra de Deus que se manifesta, porque a própria Bíblia é a palavra de Deus. Ora, Deus não se engana nem nos engana. Vimos também que podem ocorrer erros de ordem secundária, isto é, da parte do autor sagrado, que entra justamente com a sua ciência, com a sua cultura, com a sua redação, com aquilo que ele conhecia. Mas pensando bem, irmãos, quase todos esses erros, não é, são apenas erros aparentes e não reais. Se entendermos a Bíblia dentro da sua finalidade estritamente religiosa e de seu contexto histórico-cultural, vamos concluir que nela não existe realmente, propriamente, erro nenhum. Nós é que entendemos erradamente. O erro está em nós. Nós não sabendo interpretar aquilo que foi escrito em outros tempos. Temos, por exemplo, o caso de Josué, que fez o sol parar. Está escrito lá no livro de Josué. Diz assim: Sol, detém-se sobre Gabaon, e tu, lua, fica parada sobre o vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. Ora, nós sabemos hoje, com a ciência de hoje, que o sol não gira em torno da Terra. Não é o sol que para, não é? Pelo contrário, é a Terra que gira em torno do sol. Então, se algo tem que parar, é a Terra, não o sol. Mas e daí? Vamos dizer que a Bíblia está errada? De maneira alguma, irmãos. Nós podemos exigir que o escritor, não podemos exigir que o escritor sagrado, há 2000 anos ou 3000 anos atrás, se expressasse com os conceitos científicos que temos hoje. Analisar um fato de uma época com os critérios de outra época é um erro grave, que se chama anacronismo, e esse erro é nosso. De outro lado, sabemos que no tempo em que Josué escreveu, todos os povos supunham que a terra era fixa e que o sol girava em torno dela. Para os antigos, a terra era o centro do universo. Além disso, é preciso considerar que se trata de um texto poético,
que não pode ser tomado ao pé da letra. Portanto, entendendo a Bíblia como deve ser entendida, vamos concluir que esse erro geográfico é apenas aparente. O que o autor sagrado quis dizer é que houve uma intervenção de Deus, fazendo com que se prolongasse a claridade daquele dia. Quanto ao resto, se foi a terra ou se foi o sol que parou, isso é tudo secundário. Aí não entra a questão da inspiração de Deus, pois Deus aceita a maneira comum de seu povo expressar-se. Aliás, ainda hoje, mesmo sabendo que o sol é fixo, nós dizemos, não é? O sol nasce, o sol se levanta, o sol desce, o sol se põe, como se ele estivesse dando volta sobre a terra. Trata-se, pois, de um modo de falar e não de uma afirmação de caráter científico. Portanto, não é a palavra de Deus que está errada, mas a interpretação que damos à Bíblia Sagrada. Diante de certos antropomorfismos que fazem falar homens e animais, Deus e o diabo, e vimos isso nas outras aulas, muitas pessoas começam a duvidar daquilo que diz a Bíblia. Já ouvi gente entendida, dizer que a Bíblia é uma porção de fábulas, contos de fadas. Isso é que está errado, esse pensamento está errado. Precisamos saber distinguir as coisas, irmãos. Há na Bíblia o que se chama recurso literário, com suas figuras, parábolas, mas existe atrás de tudo e acima de tudo a palavra de Deus, bem distinta de qualquer artifício literário ou embalagem humana. Não podemos confundir as coisas. Por exemplo, o livro de Jó é uma parábola. Aquela pessoa chamada Jó não é uma pessoa histórica, é uma ficção. Nele o autor sagrado põe Deus falando com o diabo como nós conversamos. Mas, atrás desse estilo e dessa figura literária, como se fosse uma novela, existe uma grande mensagem de Deus, uma verdade eterna e maravilhosa que merece nossa fé. Leamos agora o começo do livro de Jó, onde Deus conversa com o diabo. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 11. E aí você vai ver, nesse trecho, mais um exemplo disso que nós estamos falando. Mas eu peço que Deus abençoe vocês, continuemos firmes na palavra, fitados na presença de nosso Deus. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe.